Pessoal, então vamos finalizar aqui a aula de hoje, tá? Então, eu tinha ficado de ver aqui o componente do spinner com vocês para configurar o valor mínimo, né? Para não deixar ele ficar com números negativos aqui. Então, vamos começar fazendo isso, tá bom? Então, aqui nas propriedades do spinner, do spinner, né? Perdão. Aqui nas propriedades, no model, a gente clica aqui nos 3 pontos. O model type vamos deixar como number e aqui a gente configura o minimum value. O minimum value vai ser 0, tá? E o initial value a gente pode deixar como 1 também, ou pode deixar como 0. Aí é o valor inicial que ele vai começar aqui, tá? Então aí vocês que escolhem. Eu vou deixar como 0 mesmo, tá? Dei aqui o OK, beleza. Vou dar um Ctrl S para salvar aqui, ótimo. E agora falta nós passarmos os valores para a próxima janela, né? Na aula passada nós vimos aqui, deixa eu voltar aqui, source. Nós vimos aqui no System Out Println que os valores estão corretos, né? Então vou até apagar aqui, porque a gente já fez o teste, né? E aí, como que nós fazemos para passar de uma tela para outra os valores, né? Então, o tipo do automóvel, a marca, a placa, a quantidade de horas. Então, a gente faz da mesma forma que a gente passou no construtor do automóvel. Quando a gente criou um objeto do automóvel, nós não estamos passando pelo construtor as informações aqui, ó, tipo, marca e placa. Então, quando nós criamos um objeto do tipo FRM resultado, a gente pode passar pelo construtor também. Porém, nesse construtor, o que nós vamos precisar? Nós vamos precisar de um automóvel que contém os dados aqui, o tipo, marca e placa, e nós também vamos precisar passar a quantidade de horas. Logo, nós teremos aqui dois parâmetros, né? Um do tipo automóvel e um do tipo inteiro, que é a quantidade de horas. Beleza? Então já vamos passar aqui. Primeiro a gente passa o automóvel e depois a gente passa a quantidade de horas. Beleza, que ele vai dar pau. E por que ele vai dar pau? Porque na classe FRM resultado, a gente precisa criar um construtor que recebe esses dois parâmetros aqui. Beleza? Então vamos fazer isso. Então vamos lá no FRM resultado, aqui na aba source. Vou apagar os comentários aqui. Beleza. Notem que nós já temos um construtor aqui, tá? Que é o construtor padrão. Então, a gente vai criar um construtor secundário aí, beleza? Então, aqui dentro, nós vamos criar um public FRM resultado. E aqui, como parâmetro, vai chegar o quê? Um automóvel. Automóvel, um cara do tipo automóvel, então um auto. E um int horas, que é a quantidade de horas. Então, aqui, ó, QTD horas, né? Quantidade de horas. Beleza. Aqui ele dá um warning, porque a gente precisa importar o pacote da model, né? Beleza? Então, Alt Enter. Add import for model.automóvel. Tranquilo. E aí, pessoal, para nós manipularmos essas informações que vão chegar pelo construtor, nós vamos precisar criar duas variáveis aqui em cima, tá? De escopo global na classe. Então, private automóvel. Então, a gente vai criar um cara do tipo automóvel. Então, automóvel, beleza. E aqui, esse automóvel vai receber, então aqui diz ponto, aqui para referenciar a classe, o diz ponto automóvel recebe o que vem por parâmetro, que é o auto, aqui, beleza? E aí a gente cria um inteiro também, né? Private int quantidade QTD horas, hortas não, né? Nem hotas, horas. E aqui a gente passa um diz.qtd horas, vai receber o que vem por parâmetro aqui, QTD horas, beleza? Show de bola! Então agora nós temos como utilizar essas duas variáveis em qualquer local dentro aqui da classe do FRM resultado, beleza? Outro ponto, pessoal, é o seguinte, né? Quando nós rodamos a aplicação, eu vou rodar aqui, ó. Rodei a aplicação. Percebam que a janela ela vem sempre, ela abre sempre no canto superior aqui. No canto superior não, né? Tô ficando maluco. No lado esquerdo, na parte superior, grudado aqui
no canto esquerdo. Beleza, gente? Então, como é que faz para a gente inicializar com essa janela centralizada aqui, assim, né? Então, vamos fechar. E aqui dentro do nosso construtor, ó, percebam que nós precisamos também chamar o init components, tá bom? E o que é esse init components? Se vocês prestarem bem atenção, vou dar um Ctrl clique no init components e ele está aqui dentro, ó. Lembra que a gente minimizou? Vou maximizar. Aqui está o init components. Esse método é o que faz toda a configuração da interface gráfica para nós, tá bom? É aquilo que o Java deixa pronto para nós por baixo dos panos aí, beleza? Esse é o init components. Então a gente precisa chamar esse cara antes de mais nada, né? Então aqui a gente chama o init components. E para nós centralizarmos as janelas, nós vamos chamar um método que se chama setLocation relative to. E aqui a gente passa null, beleza? Então, vamos passar na outra janela também, no FRM estacionamento. Então, vou subir aqui, init components, e aqui o setLocation relative to, passando null. Beleza. Então, aqui pegamos o automóvel e a quantidade de horas, e aí a gente pode fazer um método também. Então, aqui, ó, private void carregar dados, beleza? Então, aqui, carregar dados. E esse método, pessoal, opa, a gente abre e fecha, a gente pode chamar ele aqui dentro, tá? Então, a gente pega as informações do automóvel e quantidade de horas, e aí a gente chama o carregar dados, né? Que carrega essas informações na janela. Então, aqui, ó, carregar dados. Mas aí a gente precisa passar os parâmetros por aqui, ou se não, nem precisaria no caso, né? Por quê? Porque a gente tem essas duas variáveis de escopo global. Então, elas podem ser usadas tanto dentro do construtor, como diretamente aqui dentro desse método também. O escopo aqui é global, ok?